Você já parou para pensar que talvez o discurso anti-Ciro Gomes hoje, e no passado anti-Brizola e anti-Getúlio, tem uma raiz? E qual a raiz desse discurso anti-trabalhismo, anti-getulismo? O que significa isso? O que está por trás disso? E isto também é história. E é o que nós vamos falar neste vídeo especial, aqui no canal Falando de História. Pois bem, meus caros, isso também é história, e sendo história, nós temos que falar. Eu sou Noé Gomes, você está no canal Falando de História, e este é um vídeo especial da série Isso Também é História. E efetivamente aqui nós fazemos análise, conjuntural, mas também produzimos conteúdo de cunho histórico. E diante, efetivamente, de um ataque vil e baixo do jornalista e historiador Marco Antônio Villa, e também youtuber, nós então resolvemos fazer, além de um vídeo que nós fizemos aqui, uma análise sobre o Marco Antônio Villa, o que tem por trás dessa fala de Marco Antônio Villa, nós então resolvemos fazer este vídeo especial dessa série, desse quadro, que nós vamos lançá-lo definitivamente a partir de março. Mas essa é uma edição especial, porque efetivamente para assuntos especiais nós precisamos falar de forma especial. E é um vídeo que eu espero que você aí use ele para a sua reflexão, e não pela minha vaidade pessoal. Como eu disse no vídeo anterior, não olhem para o carteiro, olhem para a carta, olhem para a mensagem. E antes também, claro, vou pedir para você aí já deixar o seu like para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. E é claro, pelo conteúdo que nós estamos fazendo aqui, por favor, deixe sua inscrição, acione o sininho das notificações para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de mensagem para mais pessoas aqui no YouTube. E a gente possa furar essa bolha fedorenta, nojenta, desse mundo bipartido do bolsonarismo e do lulismo. É possível, gente. E só você pode fazer isso, dando voz e ajudando quem quer fugir disto, como é o caso deste canal. Mas, meus caros, vamos lá, vamos ao assunto. A questão é a seguinte: existe uma corrente de pensamento historiográfico antigetulista. Primeiramente, só para você saber o que é história. História, ela tem a ver com uma disciplina das ciências humanas que investiga, que analisa as ações do homem ao longo dos tempos. Existem inúmeras definições de história, mas eu defino assim. E historiografia é o estudo de como se produz esta análise dos tempos. É a história dos historiadores. Ou a história da história, também alguém poderia definir também. Por que não? Então, a historiografia brasileira, ela tem uma tradição antigetulista. Por quê, gente? Porque anos atrás, quando ainda não tínhamos internet, principalmente, vamos lembrar isso porque tem gente que não sabe disso. Nós tínhamos um mercado editorial muito forte no eixo Rio-São Paulo, mais precisamente em São Paulo. E efetivamente, quem ditava as regras para a publicação eram os editores de São Paulo. Se a gente pegar os livros didáticos que eu estudei, que muitos de vocês estudaram, eu tenho quase 40 anos, vou completar 40 anos agora em maio. Se a gente pegar os livros didáticos, as editoras são todas de São Paulo.
Claro, tu tem uma editora, um livro de Porto Alegre, Belo Horizonte, e outras cidades, outras capitais, que poderiam também ter, né, historiadores ali produzindo material didático. Então, sempre, né, nós tivemos uma predominância do eixo Rio-São Paulo. E efetivamente, no eixo de São Paulo principalmente, nós vamos ter um antigetulismo muito forte, por um motivo muito simples. Tá? Esse antigetulismo se deu exatamente pelo processo chamado de Revolução de 1930. Então, basicamente, tá, gente, assim, para que a gente entenda o contexto, a elite paulistana, que se alinhava com a elite mineira, ela alternava o poder desde o processo da chamada, então, Proclamação da República. Então nós temos o período chamado Primeira República ou República Velha também, tá? É outro termo que também as pessoas usam, né? Que se usa na historiografia, na história. E aí, nesse período, era assim, nós tínhamos um presidente mineiro, um paulista, um mineiro, um paulista, chamada República do Café com Leite. Em 1929, há a quebra da Bolsa de Nova York. Essa quebra da Bolsa de Nova York quebra com o Brasil também, porque o mundo todo foi à bancarrota. Porque o Brasil somente exportava café. E, aliás, era o maior exportador de café, e em 1929 teve uma super safra de café, inclusive. Esse café ficou estocado. E as famílias quatrocentonas, essas que inclusive tinham casas na Paulista, e hoje a Avenida Paulista né, ela está bem descaracterizada, mas a Avenida Paulista até então era onde tinham as casas, né, dos ricos fazendeiros, dos que produziam café nesse país, né, ou que mantinham a produção do café. Então, o que aconteceu? Este pessoal foi à bancarrota. A economia do Brasil quebrou. Porque não tinha uma economia nacional, não tinha um pensamento nacionalista, porque nós éramos somente exportadores de café. O que acontece? Acontece que Getúlio, então, rompe com essa linha. E, né, um gaúcho, né, sai do Rio Grande do Sul e consegue destituir o presidente que já estava tinha sido eleito, que é Júlio Prestes. E a partir de 30, Getúlio Vargas toma o poder naquilo que alguns conceituam como golpe de Estado e outros conceituam como revolução. Se revolução significa uma mudança estrutural, como revolver a terra, tu vai de baixo para cima e tu revolve a terra, né, com arado para você plantar e você oxigenar a terra. Se revolução é uma mudança estrutural e houve uma mudança estrutural da nossa economia, que deixou de ser uma economia simplesmente exportadora ou agroexportadora, para começar a ter um ciclo de desenvolvimento nacional, então eu posso dizer sim que em 1930 nós tivemos uma revolução de ordem econômica, com uma mudança política em cima de uma destituição, né? Sim, houve uma destituição daquele que era o presidente naturalmente, mas aquela destituição foi importante porque se quebrou um sistema. E aí Getúlio Vargas entra, né? Tem os seus defeitos também, gente. É bom dizer, eu como espírita, né, eu tenho que dizer, a minha religião não foi perseguida por Vargas na década de 30, depois, principalmente do Estado Novo de Vargas. Tá, eu conheci uma senhora em Porto Alegre, né, a Celina, que ela era de São Paulo, ela contava como é que eram, as casas espíritas eram fechadas, né, elas eram inclusive subterrâneas, para que não houvesse perigo de serem presas pela repressão de Vargas. Isso aconteceu. Eu não estou dizendo que Vargas foi perfeito, mas o que eu posso dizer é que Vargas modificou a estrutura do país. A partir de Vargas, nós tivemos a criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio Doce, da criação da Agência Nacional de Águas, a ANA, de uma série de
transformações do Brasil como um todo, e que não passam somente também, né, por Vargas, mas pelos seus seguidores, como, por exemplo, Brizola, que fez uma revolução no Rio Grande do Sul, construindo escolas pelo estado afora e revolucionando a educação naquele momento, e até hoje, né, em Porto Alegre nós temos a Ponte do Guaíba, a Ponte Velha do Guaíba, que eu acho horrível esse termo, né, que é aquela ponte levadiça que foi construída por Brizola, que foi projetada, inclusive, pelo próprio Brizola. Né, e está lá firme e forte. Enquanto a ponte ao lado, que foi feita pela Dona Dilma, que começou com a Dona Dilma, até hoje não terminou nem com o fugitivo aí, com enfim, né, essa figura menor da República, da história do Brasil, chamado Jair Bolsonaro. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês, gente, e quero contar para vocês, é que existe um sentimento antigetulista, e esse sentimento antigetulista ele nasceu em São Paulo, porque São Paulo até hoje nunca digeriu essa derrota. Tanto é que em 1932 vai ter a chamada, né, Revolução, né, Paulista. O que é a Revolução de 32? É uma tentativa de derrotar, por meio de um golpe, Getúlio. Mas as forças paulistas perdem fragorosamente. E 30 e 32 são duas datas que, até hoje, para os paulistas, é uma coisa indigesta. O que aconteceu, então? Aconteceu que, se vocês forem olhar, o trabalhismo em São Paulo não tem força. Mas não tem força, historicamente falando. Desde o tempo de Brizola. E Brizola já falava sobre isso, inclusive. Né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, 89, São Paulo ajudou na derrota de Brizola, como Minas também. Né? Minas tem também uma resistência, mas não é uma resistência tão grande quanto São Paulo. São Paulo encampou um antigetulismo e um antigauchismo, vamos dizer assim, e expresso inclusive no futebol. Porque quando a gente vê algumas coisas que se falam com relação aos clubes de Porto Alegre, né, e eu sou daqui do Rio Grande do Sul com muito orgulho, quando eu vejo os caras tentando sempre rebaixar o Rio Grande do Sul por uma questão, inclusive, homofóbica e uma mistura de xenofobia, a gente percebe ali uma mágoa, e é uma mágoa muito grande. E essa mágoa não é do futebol em si, ela é uma mágoa que ela vem de um pensamento, né, de uma mentalidade, estou falando de uma mentalidade coletiva, que nasceu desta mágoa de 30 e 32. Diante disso, gente, o que eu posso dizer sobre Marco Antônio Villa? Marco Antônio Villa reproduz esse pensamento, gente. Marco Antônio Villa, que foi professor titular da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e que tem uma trajetória acadêmica interessante, importante, mas ele tem uma visão historiográfica antigetulista, porque ele é um paulista, de fato, e paulistas não suportam Getúlio Vargas. Eu estou falando em geral. É claro que existem pessoas com um pensamento trabalhista em São Paulo, como, por exemplo, o Antônio Neto, etc, etc. Tem gente, mas eu estou sendo assim, um coletivo. E o que aconteceu com São Paulo nos últimos anos? São Paulo adentrou e aceitou, por exemplo, o populismo de direita para contrapor com o getulismo. Por isso que Adhemar de Barros se deu muito bem lá, por isso que se deu muito bem Jânio Quadros, por isso que se deu muito bem Paulo Salim Maluf, por isso que Celso Pitta foi eleito em São Paulo. E o próprio PT, que nasceu ali, ele teve o seu êxito também. Por quê? Porque há uma esquerda que nasceu antigetulista. Que a fala do PT é uma fala de uma esquerda anti-Getúlio. Né? E é sempre um antigetulismo, não no sentido de questionar o que pode ser questionado sobre Getúlio, mas é de uma esquerda que não tem compromisso com a questão de um desenvolvimento nacional. Ele tem um compromisso com questões menores que podem dar-lhe, né, uma aparência de civilidade, de civilização. Então, a gente percebe aí uma fala de Marco Antônio Villa viciada na sua origem.
e que a gente vê em outros historiadores brasileiros. Há uma tendência, assim, de tentar coibir essa relação por um motivo muito simples. Porque quando você começa a fazer uma fala onde o vício é uma mágoa de dois fatos históricos casados, talvez a tua análise ela se torne um tanto quanto viciada. Embora o Vila, por exemplo, adora falar que é neutro, né, que é imparcial e tal, mas na verdade ele tem as suas ideias. E é por isso, inclusive, que ele teve, né, um sucesso muito grande, né, por conta, né, de ser uma pessoa que falava contra Bolsonaro, mas ele jamais falou de fato contra o Lula, embora ele se valeu do lavajatismo para se projetar como comentarista do Jovem Pan. Mas veja bem, tudo isso que eu estou falando é para demonstrar o seguinte, que no estado mais rico do Brasil, onde no seu interior tem células neonazistas, e isto também tem aqui no Rio Grande do Sul, tá? Quero deixar bem claro, mas um estado onde, inclusive, ressurgiu, né, e publicamente estava aí, né, os galinha verdes, né, os fascistas brasileiros, os integralistas fazendo atos, né? A gente viu isso aí. É um estado que voltou-se para o populismo de direita e para uma construção do neoliberalismo como estratégia de desenvolvimento brasileiro. Por isso que quando começou a era do PSDB, que não era neoliberal, diz passagem, no seu início não tinha esse neoliberalismo tosco, mas já tinha alguma coisa, evidentemente, mas que ele se desenvolveu e não é à toa que o PSDB ficou praticamente quase 30 anos lá. Rompido esse processo do PSDB com a eleição de Tarcísio, mas o modus coletivo político de São Paulo, econômico, é neoliberal ainda. Então, você pode mudar, você pode tirar o PSDB, mas continua sendo neoliberal. Por quê? Porque São Paulo, né, ele bebeu disto, historicamente falando. E é preciso buscar uma leitura oxigenada, que não é essa historiografia viciada. Por isso eu recomendo, né, o trabalho da professora Angélica Lovato, por exemplo. É um trabalho interessante e diferente, porque ela mostra esses aspectos e mais do que nunca, gente. A gente, claro que tem pontos a questionar sobre Getúlio. Ninguém é inquestionável. Pelo contrário, aliás, aqui no canal aqui eu sempre vou questionar. Mas há de se dizer o seguinte: Getúlio era tão monstro assim como a historiografia tradicional brasileira, vinda de uma análise de São Paulo quatrocentona decadente, tem a respeito de Getúlio? Então, são coisas que valem a pena a gente pensar, porque isso, como eu disse, também é história. E eu não estou aqui para ser dono da verdade. Você pode concordar comigo, discordar de mim, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para dizer, né, que eu estou certo ou estou errado. O que eu estou aqui é para tentar lhe colocar uma fagulhinha, uma pulga atrás da orelha, para que você pense pelo menos sobre esse assunto. E espero que este vídeo possa lhe ajudar. Se você gostou deste conteúdo, se você entende que ele é relevante, deixe seu like, deixe seu comentário, suas impressões, eu quero saber a sua impressão. É muito importante para nós. É claro, inscreva-se no canal se você chegou pela primeira vez aqui no Falando de História. É um prazer tê-la e tê-lo aqui comigo nesse momento, aqui para a gente poder trocar impressões e refletir no momento em que parece que o brasileiro está querendo perder a capacidade de raciocinar, o que não nos torna mais humanos quando perdemos essa capacidade de pensar. Portanto, meus caros, fiquem, né, tranquilos. Aqui a gente garante a liberdade de pensamento, o contraditório. Agora, a gente aqui não fica nesse mimimi de um identitarismo barato que o PT vende,
nem tampouco neste patriotismo ridículo que o bolsonarismo vende, que não nos leva a lugar algum. Se é que eles querem ir para algum lugar, se não somente para o seu mundo de fantasia, que não tem nada a ver com a realidade